Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje na Igreja Assembleia de Deus Seguir a Paz sede, presidida pelo pastor presidente Dr. Enoque Protásio, onde o pastor Alex Januário, o mesmo, é o terceiro vice-presidente da nossa igreja, ministrou uma palavra abençoada para as nossas vidas. Pastor, diante de tudo que aconteceu hoje aqui essa noite, quais são as suas expressas palavras diante de uma mensagem poderosa como essa? A paz do Senhor, telespectador da TV Seguir a Paz. Graças a Deus hoje, meu nobre irmão, Deus por misericórdia, Ele operou, trazendo ao nosso coração a palavra, cujo tema central é Jesus Cristo, Ele quer nos tratar e jamais destruir a alma do homem. Partindo desse pressuposto, nós observamos que Jesus, Ele é o maior interessado em cuidar do homem em todos os aspectos da área da vida do homem, ou seja, na vida espiritual, física e sentimental. Isto nos dá a entender que estar na casa de Deus e permitir o Espírito Santo agir em nossa vida, dá a Deus a liberdade para Ele ir nos tratando. E quanto mais Deus nos trata, mais nós somos aperfeiçoados, mais nós conseguimos viver a plenitude da vida que Ele nos prometeu. Muito obrigado, pastor. A nossa TV Seguir a Paz agradece. Eu que agradeço, ficam todos na paz do Senhor, que Deus abençoe em Cristo Jesus. E a partir deste momento você acompanhará tudo o que aconteceu através da palavra de Deus ministrada pelo grande homem de Deus, pastor Alex Januário. Obrigado a todos e Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, deste momento, te apresento o teu servo, o teu ungido, pastor Alex, que vai estar trazendo a tua palavra. Unge, Senhor, teu filho, sê com ele nesta mensagem. Nós estamos aqui de ouvidos abertos, atentos a ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 51, versículo de número 56. Lucas capítulo 9, versículos 51 e 56. Aqueles que encontraram, nós já vamos ler. Aqueles que ainda não acharam, queira seguir pelos telões. Diz assim o versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Porque o Filho do Homem, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: Jesus quer tratar e não destruir a alma dos homens. Vou repetir. Jesus quer tratar e não destruir a alma dos homens. Para guardarmos, Jesus quer tratar e não destruir a alma dos homens. O texto que nós acabamos de ler, no Evangelho segundo escreveu Lucas, é um texto interessante. Existem situações em que Cristo nos coloca
Porque muito provavelmente surge na nossa mente questionamentos acerca dos motivos pelos quais ali estamos ou nos encontramos naquela situação. Surgem também dúvidas. Será que Deus está conosco? Mas eu tenho certeza de algo, que Jesus ele quer tratar, mas não destruir. Pode até parecer que ele abandonou, que ele rejeitou, mas na verdade ele está tratando. Ele está tratando, porque o maior propósito dele é cuidar da alma. Nesse texto que nós lemos, é um texto que mostra Cristo tratando os discípulos, Cristo tratando os samaritanos e Cristo tratando aqueles que o seguiam. Por quê, pastor? Versículos 49 em diante, você vai ver que Jesus começa tratando os discípulos naquilo que eles haviam fracassado. Momentos antes, chegou um pai de família e disse para os discípulos do mestre: por gentileza, me ajude. Aonde está o vosso mestre? E o mestre estava no monte, junto com Pedro, Tiago e João, aonde ele se transfigurou, e apareceu ao lado dele Elias e Moisés. E quando Jesus estava lá em cima no monte, 9 discípulos estavam lá embaixo, e um pai de família disse: me ajude, eu tenho um filho que está muito endemoniado. E eles passaram um bom tempo tentando expulsar o demônio, e nada aconteceu. Jesus desce do monte e opera um milagre na vida daquele rapaz e continua a sua caminhada. E dá a entender que ele se afasta um pouco dos discípulos. Quando ele se afasta um pouco dos discípulos, os 9 que não puderam expulsar o demônio, encontram um rapaz fazendo o quê? Justamente expulsando demônios. Aí ele olha para aquele rapaz que estava a expulsar demônios e analisa: quem é esse rapaz? Você conhece? Eu imagino que um olhou para o outro e disse: não. E você conhece? Também não. Já viu de algum lugar esse rapaz? Não. Ele acompanha o mestre? Não. Então tem alguma coisa errada. Ele não pode expulsar demônios. Vamos proibi-lo. E eles o proíbem e vão correndo dizer para Jesus: ó mestre, nós estávamos no caminho, se afastamos um pouco do Senhor, mas encontramos um homem que estava expulsando demônio em teu nome, mas ele não te segue, ele não lhe acompanha, ele não ouve os seus ensinamentos como nós ouvimos. E Jesus olha para os discípulos e diz: não faça isso não. Quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, os discípulos estavam com o orgulho ferido, porque passaram um bom tempo tentando expulsar um demônio e não havia conseguido. E um anônimo, uma pessoa que não tinha, teoricamente, vínculo com o mestre, ali estava expulsando e eles não haviam conseguido expulsar demônio. Sabe o que eu aprendo? Às vezes, nós fracassamos
E não queremos ser tratados pelo mestre por causa do orgulho. Porque nós temos uma posição, nós temos um título, nós temos um prestígio diante da sociedade, e às vezes não queremos deixar ser tratado pelo mestre. Aí sabe o que o mestre faz? Ele coloca uma pessoa que você não conhece, que a sociedade não conhece, que não tem uma expressão, que não tem uma posição social para fazer aquilo que era para você estar fazendo e que você não conseguiu. Mas Jesus não faz isso para te destruir, Jesus não faz isso para te humilhar. Na verdade, Ele está tentando tratar. O fracasso não é sinônimo de derrota. Nem sempre o fracasso é o sinônimo que você não pode fazer as coisas. Às vezes o fracasso é Deus permitindo na sua vida para Ele lhe tratar. Oh glória! Oh aleluia! Oh aleluia! Oh aleluia! O único que não fracassa, o único que não precisa ser melhorado, o único que não tem nada para ser tratado, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Mas você, nós sempre temos alguma coisa para Ele melhorar, para Ele tratar, para Ele aperfeiçoar. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você fracassou naquilo que você deveria fazer e fazer bem, mas não fez, calma, não se preocupe, porque o mestre não quer destruir, ele quer lhe tratar. Oh, aleluia! Eu penso que esses discípulos, quando olharam para aquele homem que não tinha uma expressão, eu imagino que eles pensaram: por que ele consegue e nós não conseguimos? Oh glória! Oh aleluia! Mas preste atenção, nem sempre nós temos êxito no nosso ministério, porque nós estamos com o nosso orgulho aflorando. Eu consigo fazer, eu sou o cara, eu oro e o milagre acontece, eu canto e a igreja recebe, eu faço, quando eu prego, a igreja explode de alegria, e esquecemos que nós não somos nada. Não é por causa do meu nome que as coisas acontecem, não é por causa do teu nome que as coisas acontecem, não é por causa do nosso título que as coisas acontecem. As coisas só acontecem porque o nome de Jesus Cristo é poderoso para realizar. Aquele rapaz talvez não seguia Jesus tão próximo como os discípulos, mas ele usou o que os discípulos não usaram. Oh glória! Calma, irmão, preste atenção. Ele usou o que os discípulos não usaram. O que ele usou? Um nome. Senhor, vimos um homem que no teu nome expulsava os demônios. Sabe por que os demônios saíam? Não é porque aquele homem era o mais santo do que os discípulos, é porque Jesus recebeu um nome que não tem demônio, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem problema que não se curve diante desse nome. Esse nome é tão poderoso que nos céus, na terra e debaixo da terra, todos se curvam, todos se ajoelham para proferir esse nome. Oh, aleluia! Esse é o nome. Aí Jesus tratou os discípulos aonde? No local
aonde eles fracassaram, o orgulho. Deixa Jesus tratar. Deixa. Quanto mais eu reconheço que sem Ele nada sou, mais eu preciso reconhecer que sem Ele eu nada sou. Nós estamos nessa igreja, nós cantamos nessa noite, porque Ele está conosco, porque se Ele sair um segundo do nosso lado, você não consegue nem pronunciar o nome dEle. Mas se você está passando por uma dificuldade, e ainda está na igreja, é por causa do nome dEle. Se a dor veio, a dificuldade chegou diante de você, mas você continua firme na fé, não é porque você é melhor do que eu, é porque tem um nome que está acima do teu e do meu nome, que nos sustenta e nos dá condições de acreditarmos que o milagre vai acontecer. Diga comigo, Jesus tratou o orgulho dos discípulos, mostrando a eles que há espaço para todos. Há espaço. No reino dele há espaço para todos. Há espaço para Deus me usar. Ô glória! Há espaço para Deus te usar. Na obra dele, no reino dele. Há tarefa para eu realizar. Oh, aleluia. Mas há tarefa também para você realizar. Então deixa Deus ir tratando a sua alma. Deixa Deus lhe tratando. Segundo, Jesus tratou os samaritanos. Olha que interessante. Jesus estava caminhando, e diz a Bíblia, e nós lemos no capítulo 9, versículo 51, que Jesus teve vontade de ir para Jerusalém. Ele teve um firme propósito de ir a Jerusalém. Ele sabia que eram os últimos dias de vida dele. Indo a Jerusalém naquele momento, ele ia ser preso. Ele sabia que ia enfrentar a cruz, mas ele teve o propósito de continuar caminhando em direção a Jerusalém. Mas antes, ele quis passar em Samaria. Ele manda seus discípulos irem à frente, preparar uma pousada, preparar um lugar para ele descansar, junto com os seus discípulos, depois de um dia exaustivo de trabalho, de evangelismo. E quando os discípulos vão à frente, chegam numa aldeia de Samaria, o que acontece? Os samaritanos não recebem, não aceita, porque a fisionomia de Jesus era de quem estava indo adorar no templo. O semblante de Jesus era de quem estava indo em direção à festa em Jerusalém. E os samaritanos tinham preconceito com os judeus, embora todos fossem judeus. O judeu não misto, vamos dizer assim, misto era o samaritano. O não misto, o puro, eles davam a volta no território de Samaria para não passar em Samaria. Mas como Jesus não tem preconceito, como Jesus não faz acepção de pessoas, como para Jesus todos nós somos iguais para ele, ele quis passar em Samaria. Mas os samaritanos não quiseram. Aí Jesus trata. Porque Jesus trata todos, irmão. Olha que lindo. Quando os discípulos ouvem
que os samaritanos não queriam deixar Jesus ficar em Samaria, os 2 discípulos disseram: mestre, é o seguinte, já que eles não deixaram nós ficarmos aqui em Samaria, se o Senhor quiser, nós vamos agora pedir fogo do céu. Eles estavam pensando lá no caso de Elias, né? Lembra do caso de Elias? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Mas eles também estavam pensando que poucos dias antes, Jesus chamou os 2 filhos do trovão. E aí, eles logo pensaram no fogo, temperamento firme, né? Vamos mandar fogo. Se eles têm preconceito, vamos acabar. Como Jesus trata? E aqui tem uma lição interessante para nós. O preconceito religioso pode impedir o homem de receber em casa o Salvador. Eu vou repetir. O preconceito religioso pode impedir o homem de receber em casa o Salvador. Preconceito é terrível, irmão. Preconceito cria barreiras que impede amizades, impede você receber bênção. Um dia Abraão, como ele não tinha muito preconceito, Abraão olhou algumas pessoas chegando perto dele e falou: espera só um pouquinho aqui, eu vou lá dentro da minha tenda, vou preparar um guisado, vou preparar bolo, espera só um pouquinho. Ele foi lá dentro de casa, preparou um guisado, preparou o cozido, preparou bolos e trouxe. Aqueles 3 homens, na verdade, eram anjos de Deus. Agora imagine se Abraão tivesse preconceito. Tinha perdido a oportunidade de hospedar em casa anjos de Deus. Os samaritanos perderam a oportunidade de ter em casa o Salvador. Às vezes, nós perdemos a bênção por causa de preconceito. Eu não gosto de ouvir fulano pregar. Mas vai que naquela noite, Jesus quer usar aquela pessoa para falar com você. Vai que naquela noite, Deus vai usar o desafinado do pastor Alex para apresentar um louvor que é Deus falando com você. Vai que é naquela noite que Deus vai usar aquele irmão para fazer uma oração por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aí sabe como Jesus tratou o preconceito? Diz a Bíblia, versículo que nós lemos. Eu vou até reler. Versículo 56. E eles foram para outra aldeia. O embate não leva a solução. A melhor coisa, a Bíblia diz: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Não. Para que criar confusão? Para que ficar batendo de frente com preconceituosos? Para quê? Irmão, coloque por terra nessa noite. Se você tem algum preconceito, deixa para lá. Porque no céu
não terá espaço reservado para grupinho A, não terá espaço reservado para grupinho B, não haverá o espaço para aqueles que são de Paulo, para aqueles que são de Pedro, para aqueles que são de João, de Apolo, de pastor Alex, de pastor fulano. Não, no céu só haverá espaço para aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Porque Jesus, Ele não quer destruir ninguém, Ele só quer tratar. Oh, aleluia. Terceiro, Jesus tratou aqueles que o seguiam. Olha que interessante. A partir do versículo 57 até o último versículo, Jesus tem um diálogo com 3 pessoas. Faz uma entrevista com 3 pessoas. Primeira pessoa chegou para Jesus e disse: mestre, eu quero te seguir. E Jesus disse: rapaz, você quer me seguir, pode vir. Mas as raposas têm os seus covis. As aves têm ninho. Mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8 vai dizer que esse homem era um escriba. Era uma pessoa que gostava de posição. Quando ele disse: Senhor, eu quero te seguir, ele mostrou interesse. Eu quero te seguir porque eu quero ter posição. Eu quero ter status. Eu quero ter alguma coisa em troca. Eu quero barganhar alguma coisa contigo. Eu quero ser chamado teu discípulo. Porque aonde o Senhor chega com os seus discípulos, parece que as pessoas tratam os discípulos com mais carinho. E eu quero ter esse status também. Ô glória. É forte. Hoje não está muito diferente não, né? Parece que o cristianismo virou a bola de escape, ou a porta de escape. A pessoa está falida, era um cantor famoso, aí vai perdendo o status, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Daqui a pouco vira cantor gospel e usa as mesmas músicas para querer reerguer o nome. Cuidado. Hoje está uma febre para ter nome. Cuidado. Porque Jesus, Ele disse para aquele escriba: há um custo. Para me seguir, 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 não é de qualquer jeito não, há um custo. Oh glória. Alguém escuta Jesus falando com aquele escriba e fica ao lado, fica bem ao lado de Jesus. Aí Jesus vira para ele e diz assim para aquele homem: segue-me. Aí o homem vira para Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Se o pai daquele rapaz estava morto, o que ele estava fazendo ali? Pastor Davi, me ajude. Na cultura judaica, é obrigação do filho cuidar do serviço fúnebre, correto? Se o pai estava morto, o que ele estava fazendo ali?
Existem pessoas que querem a bênção, mas o custo de servir a Cristo não. Aí arranja desculpa para tudo. Quando Jesus abençoa, ô glória! Quando Jesus fala, me entrega o teu coração, venha para mim, começa a me servir, aí ele começa, hoje não dá para ir para a igreja não, hoje tem um passeio, eu fui convidado para ir comer um bolo, eu fui convidado para ir para uma casa, para um churrasco, sempre tem uma desculpa, até a morte do pai, inventa. É bem provável que o pai daquele rapaz talvez estivesse doente. Olha, mas não estava morto. Deixa Deus tratar, né, pastor? É melhor. Para o terceiro, olha o terceiro. O terceiro escuta Jesus falando, segue-me. Parece que ele cria um desejo e diz, Senhor, para onde tu fores, eu quero ir também, eu quero te seguir. Mas, deixa primeiro eu falar tchau para o meu pai. O tema da mensagem de hoje é, Jesus quer tratar e não destruir. Perceba a lição de Jesus. Ele não é contra o filho cuidar dos pais, ao contrário, é a ordenança dele. Jesus não proíbe enterrar os mortos, a propósito, só o nazireu que não podia, é mandamento. Jesus não proíbe você ter bom relacionamento familiar, ao contrário, ele manda isso. Mas existem pessoas que querem a bênção, mas quando Jesus começa a tratá-lo, ele acha desculpa para tudo. Ele quer ter uma boa saúde, mas não quer ir ao médico fazer o tratamento. Ele quer desfrutar de uma saúde boa, mas não quer seguir a orientação médica. Ele acha que sabe mais do que o médico. O médico mandou ele tomar o remédio por 10 dias, no segundo dia, já passou a dor, não precisa mais. A fisioterapeuta fala 10 sessões, e na terceira, a coluna já melhorou, já posso fazer assim, já posso pular. Ele já sabe de tudo. Deixa Deus lhe tratar, irmão. Se Ele lhe colocou no processo de tratamento, e Ele falou 10 sessões, não ache desculpa, deixa Ele tratando. Porque seguir a Cristo deve ser totalmente isento de interesses transitórios. Não ache desculpa. Porque o maior desejo nosso, quando queremos seguir a Cristo, eu vou dizer mais, o único interesse real que deve existir no nosso coração para servir a Cristo é o reino dele. É o reino dele. Nós cantamos, essa casa é sua. Enche essa casa, faz transbordar. E eu penso que esse é o desejo da minha alma, e tem que ser o nosso desejo, é que o reino dele invada a nossa vida. Ele quer nos tratar para que entendamos isso. Alguém perguntou, e aqui eu finalizo, Jesus nos ensina a orar, e Jesus começa a oração dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Oh, aleluia. Venha a nós o teu reino. E quando o reino entra é para tratar.
é para tratar. Não existe uma pessoa aqui que Deus não tem interesse em tratar. Existem pessoas aqui sim, que relutam o tratamento divino, assim como relutam o tratamento do médico. Mas hoje o Espírito Santo está falando contigo, hoje é noite de tratamento. Aleluia. Se é o orgulho, Ele vai tratar. Se é o preconceito, Ele vai tratar. Se são as desculpas, Ele vai tratar. Se permita ser tratado por Ele nessa noite. Se permita ao Espírito Santo que lhe trate nessa noite, para que o reino dele invada a sua vida e você seja canal de bênção, canal de bênção, canal de bênção para a sua casa, canal de bênção para a sua parentela, canal de bênção para a sociedade, canal de bênção para essa igreja. Pastor, mas eu estou afastado da casa de Deus. Oh, glória, veio na noite certa, na casa certa, no momento certo. Hoje Ele quer lhe tratar. Pastor, mas eu nunca entreguei a vida para Cristo. Não se preocupe, Ele é especialista em tratar. Oh, aleluia. Pastor, mas eu estou muito fraco, eu estou desanimado, eu estou pensando em entregar meu cartão de membro, eu quero parar de ir para a igreja, porque eu não aguento mais o sofrimento. Calma, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, porque o Filho do Homem, Ele não veio para destruir a alma dos homens, mas Ele veio para salvar, Ele veio para tratar, Ele veio para resgatar. Oh, aleluia. E eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Há alguém para Cristo nessa noite? Há alguém que deseja aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Há alguém em nosso meio que está distanciado da casa do Mestre e nessa noite quer voltar. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Quer voltar para Cristo hoje? Aqui está uma alma que quer voltar para Cristo. Vem aqui, meu querido, venha. Oh, glória. Tem mais alguém que deseja voltar para Cristo? Há alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Há mais alguém que deseja... Pastor, podemos ficar em pé? Onde a igreja está? Vamos ficar em pé, por gentileza, meus queridos. Há alguém que está afastado da casa do Mestre e deseja retornar. É o seu momento agora. Aleluia. Se você deseja retornar para Cristo, levante uma das suas mãos. Faça o sinal e venha aqui à frente. Sabe quem precisa do médico? Não são os sãos, são os doentes. Sabe quem precisa de Cristo? Todos nós. Se você está afastado, derrotado, Ele pode tratar a sua vida hoje. Pela última vez eu vou perguntar. Há mais alguém que deseja entregar para Cristo? Vem aqui à frente. Nós iremos orar por você. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, meu presente. Em nome de Jesus. Graças a Deus, amados, que Deus abençoe o pastor Alex, as nossas vidas. Observe que a mensagem deixa claro, Edivaldo, que Jesus não quer que as nossas almas sejam destruídas, em hipótese alguma. Continua o propósito: cuidar, tratar, zelar. Se porventura alguém ainda não aceitou a Jesus nessa noite, pode vir aqui. Ele quer também te ajudar. Volta e você aceita, e certamente será agraciado.